Bem-vindo ao curso de uso e manuseio da máquina de costura JS 2135. Os acessórios inclusos nesta máquina são calcador para zigue-zague, calcador para zíper, calcador para caseado, calcador para pregar botões, 4 bobinas, chave de fenda, pino do carretel adicional, placa de serzir, conjunto de agulhas, agulha dupla, pedal. Partes da máquina. As peças desta máquina são enchedor de bobina, pino de carretel, guia de linha, controle de tensão de linha superior, cortador de linha, bobina de colocação rápida, calcador, alavanca do calcador, botão de retrocesso ou arremate, seletor de pontos, parafuso de ajuste fino para casa de botões, interruptor de alimentação e luz, costura, volante. Enchendo a bobina. Primeiro, conectamos o pedal e o plug na máquina. Acionamos o interruptor e a máquina ligará, bem como a luz de costura. Vamos deslizar a placa da bobina para frente para remover a bobina. Levantamos o pino do carretel e colocamos o carretel de linha. Pegamos a linha, passamos pela fenda do guia de linha e pelo passador, da frente para trás. Na bobina, passamos a linha pelo orifício circular de dentro para fora. Colocamos então o carretel no enchedor de bobina e o empurramos para a direita. Pressionamos o pedal para começar a encher a bobina. Após enrolados os primeiros metros, cortaremos a linha e continuaremos enchendo. Cortamos a linha, empurramos a bobina para a esquerda e a retiramos. Passando a linha superior. Para enfiar a linha em nossa máquina, primeiro nos certificamos de que a agulha está para cima. Para fazer isso, giraremos o volante até que a linha fique alinhada com o topo da máquina. Levantamos o calcador com a alavanca, pegamos nossa linha, passamos pela fenda da guia e descemos até o disco de tensão. Subimos novamente, indo da direita para a esquerda. Passamos a linha pela guia, que fica no topo da agulha. Passamos a linha na agulha de frente para trás. Para levantar a linha de baixo, pegamos a linha de cima e, girando o volante, abaixamos e levantamos a agulha novamente, puxando levemente a linha de cima e levantando a linha de baixo. Assim que ambas as linhas estiverem no topo, passamos por debaixo do calcador, levando-as para trás. Você pode usar o cortador localizado na lateral para cortar as linhas. Pontos de costura. Esta máquina possui 14 pontos. Ponto de caseado, pontos zigue-zague, ponto cheio, ponto reto com a agulha posicionada no centro, ponto reto com a agulha posicionada à esquerda, ponto cego na bainha, ponto elástico e ponto cego para bainha elástica. Costura reta. Para começar a costura, selecionamos um ponto reto. Certifique-se de que a agulha está na posição superior. Vamos pegar nosso tecido e colocá-lo sob o calcador, abaixando nosso calcador com cuidado. Pressionaremos o pedal para começar a costurar. Para fixar a posição, você pode arrematar no início e no final usando o botão
voltar para fazer a máquina costurar ao contrário. Para fixar a posição, você pode utilizar o botão de retrocesso para arrematar sua costura no início e no final. Ao terminar, vamos levantar a agulha para a posição superior, levantando o calcador, e daí poderemos levar o nosso tecido para o lado. Com os pontos 6, 7, 8, 9 e 10, podemos selecionar diferentes comprimentos de ponto. Também podemos modificar a posição da nossa agulha para o centro com os pontos de número 6 a 10 ou para a esquerda com o ponto 11. Costura em zigue-zague. Para costurar com o ponto zigue-zague, selecionamos os pontos 2, 3 ou 4. Com o ponto 5, podemos selecionar o ponto cheio, perfeito para aplicações ou decorações. Assim é o ponto cheio na versão mais curta ou um pouco mais longa. Costura invisível na bainha. Vamos selecionar o ponto 12 para costura invisível na bainha. Viramos nossa roupa do avesso e dobramos a bainha onde quisermos fazer a nossa. Pronto! Passamos o ferro com cuidado e depois dobraremos novamente a bainha para o lado direito do tecido, deixando um pequeno excesso. Vamos costurar tomando cuidado para que a maioria da costura fique nesse excesso de tecido e só apareça um pequeno ponto na dobra para conseguir uma bainha invisível. Para a costura invisível na bainha, é importante que o ponto de entrada da agulha esteja exatamente em cima da dobra de proteção. Recomendamos usar uma linha do mesmo tom do tecido para costurar. Este é o resultado. Para costurar tecidos tubulares, podemos remover nossa gaveta frontal, deslizando-a para a esquerda. Desta forma, a máquina fica livre para costurar peças de roupas, como alças, mangas de camisa e etc. Costuras elásticas. Com o ponto número 13, podemos fazer costuras elásticas em tecidos elásticos ou rendas. Desta forma, temos uma costura elástica que não se rompe ao puxar ou esticar o tecido ou a renda. Para costurar o elástico, selecionaremos o ponto número 13. Deixando um excesso de elástico no tecido, colocamos juntos o tecido e o elástico e prendemos com alguns pontos. Esticando o elástico na parte de trás e puxando o elástico para a frente, vamos começar a costurar. Sempre com a agulha abaixada, vamos puxar nosso elástico novamente para trás e pela frente. Assim, o elástico é costurado ao tecido. Costura de caseado. Para fazer um caseado, selecionamos o ponto 1 e começamos na letra A. Para trocar o calcador, primeiro vamos levantar o calcador e pressionar este botão atrás. E para colocar o novo calcador, é importante alinhar a barra com a base do calcador.
Vamos fazer alguns pontos no início. Levantamos a nossa agulha, mudamos o seletor para B e costuramos até a próxima marca, para onde levantaremos a agulha novamente. Mudamos o seletor para C, levantamos a agulha novamente, mudamos o seletor para D e podemos finalizar novamente com o mostrador em A. Para abrir a casa de botão, colocamos um alfinete na ponta da casa de botão e com o abridor de costura vamos abrir e, assim, garantimos que o botão entre corretamente. Para costurar um botão, selecionamos um ponto zigue-zague. No meu caso, selecionarei o ponto número 4. Removeremos nosso calcador e colocaremos a placa de cerzir. É importante alinhar ambos os pontos com os 2 pontos da placa. Vamos levantar a linha como fizemos no início. Colocamos o calcador M com a parte azul voltada para frente. Podemos levantar o calcador e prender o calcador M. Marcamos a posição do botão no tecido e colocamos o tecido sobre o calcador. Pegamos o botão e, levantando o calcador, colocamos o botão embaixo, para os furos ficarem alinhados dentro da área azul. Primeiro vamos verificar com a mão, girando o volante, se a agulha cai corretamente em ambos orifícios do botão. Após verificarmos que nossa agulha não colide com o botão, faremos alguns pontos. Levantamos a agulha e retiramos o tecido. Para prender o botão, puxamos a linha da bobina e trazemos a linha de cima para frente. Aqui, podemos dar um nó entre as linhas e cortar. Costura de zíper. Agora veremos como costurar um zíper. Para isso, vamos precisar de 2 pedaços de tecido e um zíper. Vamos dobrar a primeira peça e colocá-la no zíper assim. Para fazer a costura do zíper na máquina, selecionaremos o ponto 8. Removemos o calcador e colocaremos o calcador de zíper na fenda à direita. Vamos começar com o zíper aberto, colocando o zíper e o tecido na máquina. Vamos arrematar no início e vamos costurar em toda a borda do tecido. Quando chegarmos ao puxador, com a agulha abaixada, podemos fechar o zíper. Novamente com cuidado. Ao chegarmos ao fim do zíper, vamos abaixar a agulha e levantar o calcador. Pegamos o segundo pedaço de tecido e alinharemos com o primeiro desta maneira.
Giraremos 90 graus para costurar neste lado do tecido. Costuramos uns 3 ou 4 pontos até a segunda peça e, com a agulha abaixada novamente, levantamos o calcador e viramos para costurar do outro lado do fecho. Quando estivermos chegando ao puxador com a agulha abaixada, mais uma vez abrimos o zíper para podermos terminar de costurar e assim a costura do zíper está pronta. Costura com agulha dupla. Para usar a agulha dupla, primeiro vamos remover o calcador e mudar a agulha para agulha dupla. É importante lembrar que as agulhas possuem uma parte plana e uma parte arredondada na parte superior. A parte plana deve ficar sempre voltada para trás e vamos afrouxar o parafuso da agulha com a chave de fenda para sair por baixo. Vamos colocar a agulha dupla com o lado plano voltado para trás, certificando-se de que ela pare totalmente na posição superior. Vamos parafusar manualmente novamente e vamos ajustar com a chave de fenda. Para enfiar a linha na agulha dupla, fixaremos o pino de carretel adicional com um novo carretel de linha. Pegaremos as duas linhas ao mesmo tempo e enfiaremos na máquina normalmente. E vamos enfiar cada linha em uma agulha. Desta forma, podemos fazer pontos decorativos ou acabamentos em bainhas, dobras ou cantos. Este foi o curso de uso e manuseio da máquina de costura JS 2135. Encontre mais detalhes no manual da sua máquina. Lembre-se, caso tenha alguma dúvida, pode nos ligar. Para todas as capitais, 4020 6314, demais localidades, 0800 23 05 68, WhatsApp, DDD 11 9 50 52 9866.